Champions e Champions! Uga Uga! Professor Valmir Cardoso, do componente curricular de História da melhor rede de ensino do país, que é a Rede Pública Municipal de Itajaí, Santa Catarina. Pois aqui estão e daqui sairão os melhores cidadãos, os melhores profissionais e os melhores administradores, que são vocês, amanhã, para continuarem transformando positivamente esta linda e poderosa nação chamada Brasil. E todos nós nos beneficiaremos da sociedade que vocês estarão no comando. Inclusive minhas pequenas netas, Lara Beatriz e Yasmin. Eu sempre digo, se nós professores conseguimos transformar para melhor grande parte de nossos alunos, a nossa sociedade será mais humana, mais fraterna, honesta e trabalhadora. E estamos trabalhando para isso, Champions! Uhul! Champions, lembram que ao final da última aula eu disse que hoje falaria sobre o homem da caverna? Pois é, iremos continuar aprendendo a habilidade de código EF06HI03 da BNCC para que vocês consigam identificar e saber como viviam os humanos na fase nômade, na caverna, e na fase sedentária, quando eles se fixaram lá na planície, próximo dos rios e dos mares. Uga Uga! Então vamos lá, Champions. Para melhor explicar a história da humanidade, os historiadores criaram uma linha do tempo e nela dividiram a história em período. Conforme você vê nessa imagem, temos a primeira parte, que é a pré-história, depois a Idade Antiga, depois a Idade Média, depois a Idade Moderna e, por último, vem a Idade Contemporânea, que estamos vivendo hoje. Quem sabe, Champion, por causa da pandemia do coronavírus, os historiadores resolvam colocar um ponto final na Idade Contemporânea, Champion, e passem a considerar uma nova história para a humanidade. Se fizerem isso, que nome você daria ao novo período histórico, Champion? Idade pós-Covid? Idade da China? Idade do funk? Idade Free Fire? Idade do trap? Idade gospel? Idade dos youtubers? Não sei, Champion. Dá uma ideia aí pra mim, faz favor. Bem, Champions, hoje vamos trabalhar os passos do gênero Homo dentro da pré-história. E para isso, os historiadores subdividiram a história em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então vamos começar falando da humanidade no período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, que também é a idade do homem da caverna, Champion. Este período da pré-história começa há 2,5 milhões de anos, quando surgiu o gênero Homo, e vai até 10.000 a.C. Foi no Paleolítico que surgiram as 3 espécies de Homo. Homo habilis, como você vê aí na imagem, eles eram os humanos com habilidades para utilizar objetos. Homo erectus eram humanos que já andavam em 2 pés e liberavam as mãos para outras tarefas. E Homo sapiens eram humanos com cérebros bem desenvolvidos que já raciocinavam para resolver problemas complexos. É deste Homo sapiens que descendem as subespécies sapiens sapiens, que somos nós, Champions, e você! No Paleolítico, o homem passou a utilizar ferramentas tais como, olha a imagem, machados, lanças, cajados, arpões e facas, as quais confeccionava utilizando pedras, ossos e madeiras. Os humanos do Paleolítico eram caçadores e coletores, pois num primeiro momento, vamos ver na imagem, a alimentação destes humanos baseou-se no resto de carcaças que outros animais deixavam na caça deles, bem como também se alimentavam da pesca e da coleta dos frutos das árvores, folhas e raízes, pois eles não produziam suas próprias armas. Porém, mais na frente, já na fase do Homo erectus, olha a imagem, os humanos começaram a produzir suas próprias armas em bando, caçavam suas próprias presas. Muitas vezes, eles tinham que se mudar para outra caverna, bem longe, por falta de alimentos, por ameaças de animais ferozes ou por causa do clima. Por causa dessas frequentes mudanças, esses humanos foram chamados de nômades. Nômade é aquele cara que muda de lugar para outro como um cigano. A economia do Homo, do Paleolítico, era de subsistência, pois tudo que caçavam, pescavam e coletavam era consumido rapidamente, pois eles não tinham onde e como guardar. Eles já cobriam seus corpos com vestes de couros e peles de animais.
Nesta época, não havia propriedade particular, tudo pertencia a todos. Nas tarefas, os homens caçavam e guerreavam, e as mulheres cuidavam dos filhos e também coletavam alimentos próximos da caverna. A comunicação, a fala entre os indivíduos era feita com emissão de gritos e grunhidos. Tipo assim, Champion. Vamos lá, Champion! Segundo os pesquisadores, olha a imagem, as pinturas rupestres começaram a aparecer neste período do Paleolítico. O maior avanço deste período, no Paleolítico, foi a produção e o domínio do fogo há cerca de 400 mil anos. Primeiramente, o fogo era coletado na natureza, em incêndios florestais ou através dos raios que caíam. Posteriormente, os humanos conseguiram criar o próprio fogo através da fricção de pedras ou dos gravetos. Com o fogo, podiam aquecer e iluminar a caverna. Podiam também iluminar os caminhos de fugas noturna e também podiam enfrentar inimigos ferozes e cozer alimentos, como esse frango, Champion! No Paleolítico, o povo que dominasse o fogo, este tinha muito poder. Uga-uga, Champion! Quem tinha fogo, tinha poder. Uhul! Então, Champions, aprendemos até agora sobre o Paleolítico e a partir de agora vamos trabalhar o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Neste período, ou seja, no Neolítico, os humanos passaram a fazer ferramentas e armas com pedras polidas, ou seja, eles já utilizavam pedra para confeccionar pedras melhores e mais úteis. O Neolítico começou por volta de 10.000 a.C., quando os humanos começaram a dominar a agricultura e foi até 5.000 a.C. Conforme tu vê na imagem, com a agricultura, os humanos agora preparavam o terreno, plantavam, cuidavam da plantação e colhiam seus frutos. Ou seja, de coletores de alimentos passaram a ser produtores, Champions! Outro fato importante, que tu vê nessa outra imagem aí deste período, foi a domesticação de animais ou a prática do pastoreio. Animais como cabras, bois, porcos, cavalos e aves agora passaram a ser domesticados pelos humanos do Neolítico. Por causa desses dois grandes avanços, agricultura e domesticação de animais, os humanos deixaram de ser nômades, ou seja, deixaram de andar de caverna em caverna em busca de alimentos e passaram a ser sedentários, pois agora podiam construir suas moradias lá na planície, próximo dos rios, lagos e praias, e ali ficar morando para sempre. Daí surgem as primeiras comunidades chamadas de tribos, aldeias, vilas e cidades. A moradia agora não era mais a caverna, porém casas de palhas, de argila, de pedras e de madeiras. Foi no Neolítico que surgiu a propriedade privada, pois agora os humanos começaram a se dividir em famílias, que caçavam, plantavam e colhiam para si mesmas, ou para a troca com outras famílias, o que chamamos essa troca de escambo. O surgimento da propriedade privada faz surgir a briga por terras dentro e fora dos grupos. Neste período do Neolítico, houve muita produção de arte cerâmica, além de vasilhas e potes que eram modelados e passados no fogo. Por causa da quantidade cada vez maior de pessoas vivendo numa mesma vila, começaram a surgir a figura dos líderes e pelo fato do homem agora estarem mais em casa, as mulheres perdem a voz de decisões na comunidade que tinham nos tempos da caverna, Champion. Também começam a se tornar muito fortes as práticas religiosas, artísticas, artesanais e já teciam os fios para fazerem as suas próprias vestimentas. É bom lembrar que as civilizações mesopotâmicas e egípcias começaram a se formar quando o Neolítico estava terminando por volta de 5.000 a.C. Então, Champions, ainda estamos dentro da pré-história. Já aprendemos sobre os períodos Paleolítico e Neolítico. Agora vamos aprender sobre o último período da pré-história, que é a Idade dos Metais. Este período vai de 5.000 a.C., quando os humanos conseguem fabricar ferramentas e armas de metais, e vai até 4.000 a.C., quando termina a pré-história e começa a história. Foi na Idade dos Metais que os humanos descobriram que era possível fabricar ferramentas, armas e objetos de metais. O primeiro metal utilizado foi o cobre. Não era muito resistente, mas já se podia fazer bacias, por exemplo, com ele.
Depois descobriram que se misturasse o cobre com estanho, outro metal da natureza, o resultado seria um metal bem mais forte. E assim surgiu o bronze. Com o bronze, conseguiram fazer até armas. Assim, Champion! Uma espada de bronze já dava para fazer uma guerra, Champion! Lembram quando lhes falei que lá no Paleolítico, nas cavernas, quem tinha fogo tinha poder, lembram? Isso, Champion, eu peguei uma tocha e mostrei. Agora, os poderosos eram os povos que tinham domínio dos metais, pois podiam fabricar poderosas armas de guerra e dominar outros povos. Daí começa a escravidão, a exploração e as desigualdades sociais, pois os povos sem armas de metais eram subjugados e tornados escravos. Sir, falta o senhor falar sobre o ferro. Calma, Champion. Sobre o ferro, que é outro poderoso e resistente metal, estaremos falando mais na frente na Idade Antiga, dentro da história. Antes de encerrar minha aula, eu gostaria de fazer 2 pedidos. Primeiro, não se esqueçam de acessar a plataforma do Google Classroom, cujo link foi passado pelo pessoal administrativo da escola que você estuda. Ali, todos os professores estão publicando suas aulas para que vocês não percam a sequência da aprendizagem. Lá tem textos, vídeos, apresentações de slide, paródias, atividades, enfim. Não permita que o coronavírus mate seu ano letivo, Champion. Enfrente ele no Google Classroom, Champion. Segunda coisa, não fique muito tempo debaixo do chuveiro, Champion, e não desperdice água. Sai do banho, faz rápido o teu banhinho. Não sei se já lhe disseram, mas nossas fontes de águas e córregos que alimentam nossos rios estão secando. E sem água, a vida se torna impossível. Abraços e até a próxima aula, Champion.